Olá, seja bem-vindo ao programa Novas Histórias de hoje. Eu sou Márcio Morato. Você que já me conhece sabe que esse programa tem o objetivo de mostrar o que Jesus Cristo faz na vida de pessoas que passam ali dentro do projeto Ceifar e têm as suas vidas transformadas através de um encontro próprio com Cristo. E também instruir sobre os riscos dos entorpecentes. Quero convidar você para curtir as nossas redes sociais. Quer seja no Instagram, no YouTube, dá um like lá, compartilha, porque é para a glória de Deus acima de tudo. E hoje estamos aqui na presença do querido Robson, que passou ali pelo Projeto Ceifar. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Márcio. Amém, a nós todos. Legal. E também na presença do querido pastor Eliel, que também passou como monitor e acompanhou o Robson ali dentro do Projeto Ceifar. Seja bem-vindo, pastor Eliel. Obrigado, Márcio. Privilégio estar aqui compartilhando aí dessa nova história na vida do Robson. Privilégio acompanhar você e o Robson nesse programa. Obrigado. Então vamos dar início ao nosso bate-papo, mostrando primeiro um vídeo que preparamos para vocês. Vamos ver. Da vida cativa à vida liberta em Cristo Jesus. Deus nos criou livres, libertos. Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Que glorioso isso! Mas perdemos esta liberdade quando aceitamos o cativeiro do pecado oferecido pelo nosso inimigo e pela nossa natureza agora caída. Antes com a glória do Pai, agora com o cativeiro da derrota, da incapacidade, da insuficiência, da triste realidade em que o pecado nos prendeu. Muitas vezes através do álcool, outras vezes através das drogas, dos entorpecentes, ou por uma vida promíscua de mentiras, de falácias e enganos, motivados por uma carne rendida ao pecado e não mortificada para a justiça de Deus. Este é o cativeiro em que muitos se encontram ainda hoje. Mesmo querendo abandoná-lo, não encontram forças dentro de si, pois parece que um abismo chama outro abismo. Não há forças, não há motivação própria para encontrar a libertação, e isto se dá sempre, até que um feixe de luz surja no fundo da alma, e este feixe cresce a cada momento em que o indivíduo começa a acreditar e a se enxergar como Deus o enxerga. A partir de agora, a luz esquenta a alma, a motivação surge, a força vem e Cristo passa a habitar no íntimo de quem o aceita. E agora a libertação que Jesus traz faz da pessoa uma nova criação e então retorna como era no início de tudo. Jesus, somente Ele, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens e colocou cada um que o aceita nos trilhos da liberdade. Pois bem, esse vídeo mostra um pouco do cativeiro que as pessoas vivem a respeito de drogas e álcool e tudo mais, né? No teu caso, Robson, por que você resolveu tentar achar a tua liberdade usando álcool, drogas, cocaína, crack, enfim? Olha, Márcio, foi uma vontade de fuga, né? Fuga muitas vezes da dor que eu sentia, e era como eu poderia aliviar essa dor e ficar anestesiado. Buscando uma liberdade, né? Você relata um pouco na questão da incapacidade. Às vezes você se sentia um pouco incapaz. E por que você achou que as drogas poderiam te dar algum tipo de capacidade? Na verdade é uma capacidade ilusória, né, Márcio? Porque as drogas, qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, ela não vai capacitar ninguém a nada. Na verdade ela faz o contrário, ela vai incapacitar a pessoa. E como é que foi o sentimento dos teus familiares quando presenciaram você já aí envolvido com os entorpecentes? Foi uma surpresa para eles, porque eles não imaginavam quando eles descobriram a primeira vez. E surpresa, tristeza, sentimento de tristeza e preocupação. Pois é. Então, Sr. Léo, o que você acha que conduz as pessoas a achar que na incapacidade da vida pode buscar contornar essa incapacidade usando os entorpecentes?
Acredito que a depravação, né, do coração humano, como no vídeo, né, relatou muito bem, onde é concedido então a legalidade para o inimigo, para que possa fazer uso de uma substância que ela ainda não conhece, para que isso proponha a ela novos horizontes que até então ela ainda não ousou, né, a testar os seus limites e permitir-se, né? É uma liberdade que nega então a própria liberdade que temos em Cristo, a própria liberdade onde nossos pais nos educaram, mas com limites, né, com regras, com disciplina. E então a maldade nesse coração humano natural, ela promove a isca para o inimigo poder promover essa fuga, como o Robson falou, de nos aventurarmos por esses caminhos tortuosos do vício e das drogas. Vira um cativeiro, né? Você mesmo relata que é um cativeiro que você viveu naquele tempo. Sim. O que você pode falar a respeito do cativeiro? Acaba aprisionando, né, Márcio? Porque seja em drogas ou qualquer outro tipo de pecado que nós, seres humanos, cometemos, ele nos aprisiona muitas vezes fisicamente, como o caso da drogadição, através da dependência química, e espiritualmente. Ficamos escravos, né? Seja do vício, das drogas, ou qualquer outra coisa ou situação que não condiz com a vontade e com a palavra de Deus. Pastor Léo, por que existe tanta dificuldade das pessoas que estão envolvidas em drogas abandonarem esse cativeiro em que se encontram? Ainda esse coração caído, eu gosto de olhar para Gênesis, quando no ato da queda, Deus vai ter com o homem, como de costume, né, diariamente ele descia ali para conversar com Adão e Eva. E agora esse homem ele está fugindo da presença de Deus, né? Ele está acusando a outra pessoa que não é ele, né? Então ele está negando, ele está até o próprio Deus, né? Exatamente, implicitamente até o próprio Deus, né? Culpando, mas nunca é ele o culpado. E às vezes nós, agora como conselheiros, pastoreando, acompanhando algumas famílias, a gente percebe comportamentos similares, né? Muda, como a gente até brincava lá no Ceifar, né? Muda o palhaço, mas o circo é o mesmo. Verdade. Isso, né? Eu me incluí também muitos anos nesse circo, por isso que eu falo, né? É uma brincadeira, né? Mas ela tem um fundo de verdade muito sério. Então, por ser esse o problema da negação, eu não preciso, eu uso há 30 anos cocaína e nunca me viciei, né? Uhum. Fazem até brincadeiras, chacotas nesse sentido, onde, né, a pessoa, não, mas eu só fumo meu baseado, mas está lá 20 anos sem nunca progredir, né, na profissão, sem nunca, né, os amigos todos fazendo doutorado, né, pós-graduação, casando, tendo filho, e ele naquela vida, né, de adolescente ainda, só que agora com 45 anos. Uhum. Então, na nossa época aqui de adolescentes, tinha uma propaganda muito boa que até o Ministério da Educação e também de antidrogas, né, eles deveriam voltar, que é a história do menino folhando as páginas da sua história, e daí ele começa a folhar páginas em branco, e ele fala assim, olha, esse aqui foi o período que eu me envolvi com drogas, mas graças a Deus a história dele voltava, né? Sim. Como um dia voltou a do nosso irmão Robson. Graças a Deus. Bem lembrado. Robson, o que te levou a decidir abandonar de fato esse cativeiro? Olha, Márcio, foi um momento de desespero. Eu já não estava ao fundo do poço, né, que a gente conhecido aí, muitas pessoas falam, né, do fundo do poço, porque o dependente químico ele vai querer mudar só quando ele chega no fundo do poço, que ele perdeu toda a confiança da família, está numa situação deplorável, fazendo tudo e mais um pouco para obter a droga. E no meu caso eu passei por uma situação de risco de morte, né? Que eu senti que foi a mão do Senhor que me livrou naquele dia.
Foi a mão do Senhor que me livrou de ter morrido aquele dia. Então, a partir daquele dia, eu caí na real e mesmo com vontade de usar droga, querendo, porque é uma situação química, né, física do corpo também, eu fui atrás de um amigo meu para pedir ajuda para ele. E aí você conheceu o projeto Ceifar. Conta um pouquinho para nós como que se deu esse teu amigo que apresentou Sim. o projeto Ceifar, mas conta um pouquinho pra gente. Foi assim, num momento de desespero eu fui atrás desse amigo meu para pedir ajuda, porque a gente já se conhecia de uma célula da igreja que eu frequentava na casa dele e eu sabia que ele já estava um tempo limpo, que ele já tinha passado pelo processo de vamos dizer, de cura, né, e libertação, estava limpo das drogas. E eu fui pedir ajuda para ele desesperado, perguntando se ele conhecia algum lugar para me indicar. Aí ele me chamou, lá na casa dele, ele me mostrou no computador, aqui ó, tem esse projeto aqui, lá em Campo Largo, é palavra na veia. Se você tiver uma condição para né, entrar nesse projeto aí, vai valer a pena. Ele não foi internado lá, mas ele me indicou como sendo a melhor casa de recuperação do Paraná, entre umas do Brasil, né, uma comunidade terapêutica cristã. E foi graças ao conselho dele, né, eu conversei com meu pai, pedi ajuda e lá fomos para o projeto Ceifar para conhecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, logo após o nosso intervalo comercial, a gente vai querer saber um pouquinho como é que foi o teu tratamento lá no projeto Ceifar. Já voltamos, não sai daí não, porque certamente vai impactar a tua vida. Até já. Voltamos, vimos no primeiro bloco um pouquinho o que o Robson passou no cativeiro das drogas. E também ouvimos o que o pastor Eliel tinha a nos dizer, o que leva muitas vezes as pessoas para este caminho. Robson, conta um pouquinho, dentro do projeto Ceifar, como você sentiu quando começou o seu tratamento lá dentro? Olha, Márcio, não foi fácil. Se eu falar que é fácil, não é fácil, porque quando nós estamos vou colocar na primeira pessoa, quando eu estava na vida de drogadição, eu não tinha horário para nada, eu não tinha ninguém para me dar ordens ou para nada, sem trabalhar, sem nada, não tinha horário para dormir, horário para acordar, para comer. Então assim, a vida do dependente é muito desregrada, não tem bons hábitos para nada, são só os piores hábitos que se pode ter. E lá dentro do projeto Ceifar existe uma ordem, uma regra, né? E você tem que ter aquelas disciplinas, acordar no horário certo, tem horário certo para tomar banho, tem horário certo também para ir dormir, tem horário certo para se alimentar, tem horário certo para o labor, tem horário certo, que isso é muito bom, e o horário certo também para se divertir. Então tudo isso lá dentro do projeto Ceifar, eles sabem gerir muito bem, e acaba, isso aí é difícil no começo? Mas após um tempo o aluno ele acaba se adaptando. E quando a gente começa a desintoxicar, né, isso aí gera mais ou menos uns 20 dias, depende de cada corpo, mas nessa média, a gente começa a ter noção que a vida que a gente estava levando não era vida. Você destaca isso como os pontos que começou a tirar você daquela prisão que você vivia antes? Sim, é um processo, né? Para a gente sair de um cativeiro é um processo de cura e libertação. E o meu processo começou ali. O meu processo, na verdade, eu já tinha tido um encontro antes com Cristo, tinha me afastado do caminho dele e tinha recaído, né, de vários recaídos, mas foi o primeiro tratamento que eu considero que foi um tratamento completo, vamos dizer assim. Correto. Então ali eu comecei o meu processo de cura e libertação da minha vida, não só na área da dependência química, mas em outras áreas também. Pastor Léo, como foi ver e trabalhar com o Robson para livrá-lo daquele cativeiro que ele vivia? Para trabalhar
foi um aprendizado muito grande, né? Pois como você entra para trabalhar no projeto como monitor, instruído de que você tem suas responsabilidades, né, de monitoramento e supervisão, mas cada pessoa ela carrega a sua história, a sua individualidade, né, e nós, assim como um pai, né, eu sou pai, tenho 3 filhos e cada um tem um jeitinho, assim também a gente pode ter essa oportunidade de aprender com cada vida, aprender com cada história e de uma maneira preparada por Deus, né, nós começamos a nos aproximar, né, de forma que o ouvir o Robson, né, o escutá-lo, valorizando a sua história de vida, a sua experiência, permitiu que nós fôssemos formando esse vínculo, né? Às vezes através dos atritos, né? Porque a figura da autoridade ela provoca já uma repulsa natural. Foi assim comigo e foi assim também com você quando estava lá, sim, né? Com certeza. Bate de frente, né? Bate de frente. Mas é aquilo que nós precisamos quando a gente chega lá. Pois se a gente, nos mínimos detalhes, estamos... tem coisas para a gente melhorar quando a gente está ali. É muito fácil você seguir uma regra de protocolos. Digamos assim, tá aqui os 20 mandamentos da casa. Uma pessoa ali que desintoxica, que tem as suas capacidades cognitivas, né, onde não foi afetada de maneira tão forte, ela consegue se adaptar a uma série de normas, até mesmo religiosas. Agora, Deus, ele usa, né, a figura de autoridade do pai, né, do monitor, do pastor, para mostrar, como Jesus mostrou para o jovem rico, uma coisa que ainda faltava. E a gente, quando está buscando uma melhoria, às vezes a gente fica um pouco irritado de que alguém venha nos mostrar que ainda nos falta algo, mas se a gente já está seguindo, né, uma série de coisas. E foi nessa, né, desenvolvimento dessa relação que a gente foi se aproximando e nos tornando amigos. Glória a Deus. Como diz em provérbio, desculpa interromper, Márcio, é o ferro afiando o ferro, né? Sem dúvida. Dois monitores que fizeram eu passar raiva em alguns momentos meu de rebeldia lá dentro, que é ele e o André Albareta, os dois. São meus amigos hoje. Sem dúvida. E são 2 figuras, né? Com certeza. Igual você. Gente boa. Obrigado. Vamos ver um vídeo agora dos teus familiares. O fato do Robson entrar nas drogas é uma coisa que iniciou com ele muito jovem. Muito jovem. O Robson tinha 15 anos. 15 para 16 anos. A coisa se agravou mesmo, diria, depois que, já uns 18 anos, 18, 19 anos, ele acabou indo morar em Londres, foi para estudar, que acabou não ocorrendo esse estudo. Consegui retornar ele para Curitiba, diante das informações que estava muito envolvido com drogas. E para nós sempre foi assim, uma dor muito grande. Para mim, ver o Robson nesse cativeiro de drogas foi muito difícil. Eu conheço o Robson desde quando ele fez 6 anos de idade, um menino bonito, inteligente, querido, e de repente mudar totalmente, ver ele completamente dominado pelas drogas. Ele mudou de atitude, ele mudou de como falar com a gente, ele mudou de amizade, os estudos. Então foi um choque muito grande. E para mim foi um sofrimento muito grande que ver o pai, toda a família, porque toda a família adoece. Bom, eu presenciei a relação do Robson com as drogas, assim, quando eu já tinha uma certa idade, então foi ali quando eu tinha 17, 18 anos. Né, esse cativeiro das drogas, né, que não era, assim, algo que eu sabia sobre o meu irmão. E, inevitavelmente, quando eu fui me aproximando dele, a família foi se aproximando, foi algo que veio à tona. Eu tenho uma memória do meu irmão, quando era pequeno, sendo uma pessoa extremamente inteligente, extremamente dinâmica intelectualmente, assim, uma pessoa muito ativa, e eu sempre tinha esse sentimento de que tinha alguma coisa estranha ali, assim. Eu conheci o Robson através da célula, né, que havia na minha casa.
E rapidamente ele já soube do problema também que eu já tive com as drogas, né? Então ele já vendo a necessidade de fazer um tratamento, de se libertar, ele me pediu orientação de um lugar para fazer o tratamento, né? Aí eu dei algumas opções que eu conhecia para ele, e aí foi quando eu indiquei Ceifar para ele. Realmente ele realmente fez muito bem para ele ali. Chegou ao fundo do poço, ao ponto de ter tido um infarto por motivo do uso das drogas, droga pesada, foi o crack. Com a graça de Deus, as coisas tomaram um rumo quando nós tomamos conhecimento do Ceifar. Ele não conseguia sair sozinho se não fosse um internamento, se não fosse uma busca muito grande dele e da família. Ninguém sai sozinho. E principalmente Jesus no coração. Quando ele foi para o Ceifar e ele foi se restaurando devagar a vida dele, a força de Jesus e a força dele querer sair também, eu vi ele vencer. Ele entrou no programa de reabilitação na Ceifar lá, e eu acho que foi algo que ele encontrou ali, que eu acho que é muito próprio da religião e tudo mais, que é um certo sentimento de comunidade, assim. E isso foi fundamental para a recuperação dele. Isso foi uma chave que virou na cabeça dele e que eu vejo que vem guiando a vida dele de lá para cá. Olha, quando o Robson entrou no Ceifar, a gente realmente ficou muito feliz, né? A gente sabia que ali ele escolheu o caminho certo, que ali as coisas boas, os planos de Deus estavam para se renovar na vida dele, né? Uma nova história na vida dele, né? Ver o Robson hoje com a vida restaurada é uma coisa que não tem preço, né? Porque é tamanho sofrimento que havia antes e aí depois você vê a pessoa feliz, a pessoa tendo uma vida com Cristo, né? É emocionante pra gente, né? Hoje, graças a Deus, então eu tenho o Robson não só como um filho, como um grande amigo. E agradecer a força da união de amigos, como aqui a igreja, que é o que com certeza tem feito com que ele esteja hoje na situação que ele está bem. Então, pastor Eliel, e o que você me diz dos depoimentos dos queridos do Robson? Emocionante. Eu me vendo o seu Antônio, né, falando, vejo a história, né, de muitas famílias que nós acompanhamos ali e não tem como não se emocionar, mas se alegrar também com a nova vida que Cristo nos oferece quando nós aceitamos. Então, por isso que o Projeto Ceifar tem trabalhado para restaurar vidas e libertar pessoas do cativeiro. Se você tem alguém que você conheça, convido você para conhecer o Projeto Ceifar. Está aí na tua tela mais informações a respeito do projeto. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Voltamos. Quero pedir para você mais uma vez, curte lá as nossas páginas nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube. Estamos aqui na presença do querido Robson, que passou ali pelo Projeto Ceifar, teve sua vida transformada, e o pastor Eliel, que também já tive a oportunidade de entrevistar em outra oportunidade, que também passou pelo Projeto Ceifar, mas trabalhou como monitor lá dentro, até ajudando o Robson sair daquele cativeiro. Robson, conta para nós um pouquinho como é que foi teu encontro com Jesus Cristo. Olha, Márcio, quando eu voltei, morei um tempo fora na Inglaterra, como meu pai lembrou, quando eu voltei, eu fiquei um tempo, assim, muito mal. Meu irmão acabou me levando, meu irmão, minha mãe, fui com eles a primeira vez na igreja, fui por causa do Rodolfo, porque eles falaram que eu gostava do Raimundos e era o Rodolfo tá lá naquela igreja e tal, fui assistir um culto lá. Aí fui, assisti o primeiro culto, fiquei um tempo com a minha mãe na Bahia. Quando eu voltei para cá, comecei a frequentar o culto, mesmo usando droga, eu frequentei o culto. Eu fiquei mais de um mês na igreja, nessa igreja que eu frequentava, porque era uma igreja também, vamos dizer, de médio, grande porte, sem conhecer ninguém. E como aceitar Jesus Cristo na minha vida? Todos os apelos que o pastor fazia, ele estava falando diretamente comigo. Eu não lembro, foram talvez mais de 10 vezes que eu fui lá na frente aceitar Jesus na minha vida. Muitas vezes com droga no bolso,
mas o Senhor conhece o nosso coração, né? Ele conhece o íntimo do nosso coração, né? Verdade. Antes mesmo da gente proferir uma palavra, Ele já sabe o que está no nosso pensamento. Então Ele sabia que a minha vontade era de me entregar para Ele, de arrependimento. E assim, quando fazem para mim essa pergunta, quando foi? Eu falei assim, eu não sei qual momento que foi, porque foram tantas vezes, todos os apelos que o pastor fazia, eu estava lá na frente, que a palavra era direcionada para mim, estava falando comigo. Então assim, foi nesse tempo que eu comecei a frequentar a igreja sozinho e eu entreguei minha vida a Cristo. Como é que está a tua liberdade em Cristo hoje? Olha, Márcio, a liberdade em Cristo a gente conquista, é um processo de libertação. Para nós sermos libertos do cativeiro, seja ele qual for, de abuso, eu sofri abuso quando fui criança, isso interferiu na minha vida, é um conjunto de coisas. Uma família que, né, meus pais se separaram muito cedo, vamos dizer assim, era uma família disfuncional, então assim, foi um conjunto de coisas. E para mim, vamos dizer, ser liberto por Jesus desse cativeiro foi um processo de pessoas me acompanhando, de amigos, como o Tiago aqui, o pastor Eliel, que eu falo, é um amigo que eu tenho. Hoje Deus colocou a gente para caminhar junto de novo. E é um processo, a pessoa tem que cair na realidade, se arrepender dos seus pecados diante do Senhor, de coração puro, confessar os seus pecados, para que nada fique no oculto das trevas, e renunciar tudo aquilo que foi ligado nas trevas, onde Satanás nos aprisiona, para que aí comece a haver a libertação. Tudo aquilo que a gente oculta, eu também tive uma vida também de pornografia, de aprisionamento na pornografia, mas tudo aquilo que a gente oculta, é ali que o inimigo vai trabalhar. A partir do momento que a gente confessa, se arrepende primeiramente, confessa, né? Confessa para Deus em primeiro lugar, e para algum amigo, para alguma pessoa mais madura na fé que vai estar te acompanhando, e renuncia aquilo para o reino das trevas, saber que você não tem mais ligação com aquelas práticas, você vai começar a experimentar a liberdade em Cristo, o processo de libertação. E esse é o verdadeiro arrependimento, que a pessoa abandona. Sim. E não volta à velha prática. Com certeza. Glória a Deus. Interessante o que você está relatando. Vamos ver aqui umas homenagens que preparamos para você. Robson, estou aqui, meu filho. Uma oportunidade de poder falar para você que o seu pai, além de seu amigo, sou um admirador seu, por toda a batalha que você enfrentou e também enfrentamos junto, para dizer que com a graça de Deus, você é um cara que lutou, buscou forças, eu posso dizer junto, nós vencemos essa batalha. Estou aqui para dizer quanto teu pai te ama, transmitir meu abraço e dizer da admiração que o teu pai tem por você. Que Deus sempre continue lhe protegendo, viu? Abraço, meu filho. Robson, o que eu posso falar para você é do fundo do meu coração. Eu quero o teu caminho brilhando. Eu quero que tudo de bom na tua vida acontece. Porque você estando feliz, nós estamos felizes. Você não imagina o quanto que eu aprendi a amar você. E quanto que eu quero bem você. Que você esqueça todo o passado e só olhe pro presente e pro futuro. Nós te amamos. Robson, queria te falar, eu tenho uma grande admiração por você, eu tenho um respeito sem palavras. Mesmo a gente tendo vidas muito separadas e diferentes, assim, como a gente se aproximou rápido e como tudo isso uniu a gente, como a gente se ama hoje. Esse sentimento de diálogo e de amor e de suporte mútuo, para o que você precisar, eu tô aqui. Robson, tenho você como um grande amigo e algo muito importante que a gente vê na sua vida. Você nunca desistiu. Você sempre esteve pronto para aceitar a mão de Deus na sua vida. E isso faz de você uma pessoa muito importante. Viva os sonhos que Deus tem para você. Você é uma pessoa especial, muito especial. Você merece. Grande abraço, meu amigo. Conte comigo. E aí, meu querido? Mas tem palavras, né? É gratificante. Gratificante poder ouvir essas homenagens, né, da minha família, né, do meu amigo Paulo, meu pai, da Ana Lúcia, né, que é como se fosse minha mãe, segunda mãe para mim hoje, né. Minha mãe faleceu. Quero também deixar aqui o agradecimento a Deus, em primeiro lugar, que antes da minha mãe falecer, que também junto com a minha família sempre
sofreu na minha adicção, mas também sempre lutou junto com toda a minha família, meus irmãos também. Eu quero deixar o agradecimento em primeiro lugar a Deus, né? E também a minha família maravilhosa que eu tenho, que nunca me abandonou. Eles têm uma importância muito grande na minha vida. Eu amo eles, todos eles de coração. Eles me ajudaram em todos os momentos, nunca desistiram de mim, como meu pai falou, nunca desistiram. Então, assim, eu sou grato a Deus, sou grato também por minha mãe, antes dela ter falecido, ela ter podido me ver limpo, me ver com Jesus. Amém. E eu agradeço a Deus por isso, por hoje estar podendo viver uma vida nova. Glória a Deus. Pastor Eliel, como tuas considerações finais, por favor, falando para o nosso telespectador a respeito da liberdade que há em Cristo Jesus. Muito importante, Márcio, é aquilo que o Robson colocou, que a falta de vida plena, ela pode se tornar um cativeiro não só na dependência química, mas em vários outros tipos de iscas que o mundo oferece, né? Seja ela no campo sexual, moral, da adicção química, né? Do orgulho, da cobiça por bens materiais. E Cristo, né, ele vai oferecer para um dependente químico não só um efeito paliativo, né? A palavra de Deus, ela nos dá garantia de que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Então, o cair em si, como na história narrado por Lucas no capítulo 15, onde o filho, né, deseja por suas escolhas, seus caminhos, uma vida de autonomia longe da presença do pai. E ele acaba se frustrando porque aquilo que ele idealizou não era de fato, né, como ele pensava. E a palavra vai dizer que quando ele estava comendo junto aos porcos e desejava comer a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, ele, caindo em si, ele pensa: na casa do meu pai os trabalhadores ele tem fartura de pão, e eu aqui nessa situação. Então essa palavra cair em si é um arrependimento, como, né, já foi falado aqui pelo Robson, que não é produção do homem, né? Se o telespectador que está vendo esse programa está percebendo que a sua vida ela está vazia demais de sentido e deseja então recomeçar uma nova história, independente de qual seja o problema, liga para o Projeto Ceifar. Mas o meu problema é de pornografia. Mas se você está perdendo o teu casamento, a tua família, o teu emprego, você já não consegue fazer nada por conta desse problema. Eu tenho certeza que o Projeto Ceifar vai poder te ajudar. Mesmo o teu problema não sendo exatamente igual ao nosso, mas quando a gente volta lá para o primeiro bloco do programa, falando que a degeneração moral que ocorreu lá em Adão provoca então essa falta de relacionamento com Deus, e em Cristo Jesus todas as coisas elas podem ser restauradas, inclusive na vida sua, de você que está nos assistindo aí. Aleluia. Robson, das tuas considerações finais, falando para o nosso telespectador da liberdade que você encontrou em Jesus Cristo. Olha, Márcio, eu quero deixar aqui, né, para quem estiver nos assistindo, que eu tenho 2 versículos que eu guardo no meu coração, entre vários, né, mas esses também fizeram bastante parte no tempo de recuperação, né. Um que está lá em Salmos 37, 24, que diz: ainda que caia não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. E aquele que começou a boa obra em mim, nele, no Márcio, em você que está assistindo, vai aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus. Nós estamos em constante obra, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós temos que reconhecer a nossa impotência diante de Deus e que nós necessitamos do Senhor Jesus na nossa vida. Então, eu deixo essa mensagem para você: nunca desista, desistir jamais.
creia em Jesus, mesmo que você caia, saiba que você não vai ficar prostrado, pois o Senhor vai te sustentar com a sua mão. Busque ao Senhor Jesus de todo o coração, e aquele que começou a boa obra em nós, repito, vai aperfeiçoar até a volta dele. Essa é a mensagem que eu quero deixar para quem estiver sofrendo aí com o vício das drogas, da bebida, ou mesmo outras coisas, como o meu amigo pastor Eliel falou, vício da pornografia, seja onde Satanás estiver aprisionando sua vida. Busque ajuda e você vai passar por esse processo de libertação e ter a vitória em Cristo Jesus. Amém. Então, complementando o que o querido pastor Eliel e o querido Robson falaram, qual é o teu cativeiro? Quero te fazer uma outra pergunta. Você gostaria realmente de ser liberto e de ter uma vida livre dos pecados e ter a liberdade que Jesus Cristo quer trazer para a tua vida? Então eu quero deixar uma passagem bíblica para você, que se encontra em Efésios 4, 7 a 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Eu quero dizer a você que a graça de Cristo, ela te alcançou. E por isso, todo o teu cativeiro já foi levado por Ele, para que nele você possa se tornar livre. E hoje ficamos por aqui, porque colher novas histórias de vida é o nosso propósito. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe, queridos. Amém. Todos É nós.